Bom dia, mais um café com Sossô, papai. Vamos lá. Galera, hoje é um dia especial, nós estamos em Londres. Londres é a cidade que todo mundo quer estar. Eu particularmente achei o máximo a cidade, a primeira vez que a gente veio. Na verdade a gente veio algumas vezes aqui porque a gente ficou ao redor e alguns dias a gente veio para Londres. E, cara, Londres é uma cidade realmente bacana, muito linda e tem muita coisa para você ver e se encantar. De cultura, de pessoas, de todo tipo de coisa que você imaginar, Londres vai reunir. É uma capital gigantesca, né? Assim, tem bastante coisa aqui, bastante economia, bastante negócios, então você vai ver gente de todo tipo, de todo lugar do mundo e, melhor ainda, você vai ver um pouco de cada coisa, tudo combinando e junto e misturado. Mas uma parte negativa é que o trânsito aqui, cara, ele não é ruim, ele só não anda. E é difícil assim um pouco porque ele tem muita rua estreita, muita entrada, não anda muito radar de velocidade, sinal vermelho, sabe? Então, assim, minha experiência de carro aqui é assim, negativas demais, dá vontade de ir embora da cidade. Mas você tem que entender como que funciona a cidade e se adaptar ali o jeito que ela vai, né, ter o estilo, a cultura, como que as pessoas vivem aqui. Com certeza elas têm carro e devem saber ali como que é melhor para elas usarem esse carro. Eu, particularmente, acho o Reino Unido em si um país que é barato o carro para você comprar e, cara, não é que é caro para manter, mas é meio chato você ter taxas para tudo. Mas na Europa em si é assim, né? Mas você ter taxas para tudo você tem que pagar, tudo, sabe? Tem uma coisinha ali, outra aqui. E isso aí é bem irritante, cara. Eu acredito que as pessoas desejam ir para cidade de campo, porque você tem uma vida muito estressante na cidade, principalmente uma cidade grande como Londres. Por exemplo, aqui tem uma taxa para carros que poluem, mais do que o que eles aceitam ali. Então vai chamar assim, Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai. Por exemplo, para carro a diesel, você tem que ser Euro 6 para você não pagar uma taxa de poluição, que acho que é um LES, alguma coisa assim. E essa taxa, deixa eu lembrar quanto que ela é, eu não sei se ela é 15 libras. Eu acho que é 15 libras o dia que você usar o carro. Então, por exemplo, se você tiver um carro hoje a gasolina que é abaixo de Euro 4, você vai ter que pagar na casa de 15 libras por dia para você usar o carro aqui dentro de Londres, na maioria das zonas. Eu vi zona 1, mas eu entendi que várias zonas aqui vai ter isso. Outro ponto é que você tem uma taxa para o congestionamento, né? Então você tem um congestion range, se eu não me engano. E essa taxa é também por volta de 15 a 17 libras que você paga por... Eu não sei explicar, na verdade, eu só sei que ela é uma taxa de trânsito, né? Então, tipo assim, congestionamento eu sei que no caso é porque o trânsito é ruim, então é meio que se você pagasse para poder congestionar o trânsito, né? Tipo, você está pagando porque você está congestionando. Então, se você está ocupando a rua, populando a rua com o seu carro ali, querendo ou não, você está congestionando e você paga por isso. Eu achei isso um absurdo, porém é uma forma do governo fazer as pessoas ficarem em casa e só saírem realmente se for necessário. Uma coisa que eu gostei do Reino Unido é que as coisas você realmente vê a função delas e não parece ser só coisas que a função dela é, sabe, arrancar dinheiro do povo ou não entregar nada em troca pro povo. Então, assim, tudo que eu vi que a gente tem que pagar aqui, ele parece ter um retorno. Então as estradas são boas, eu já andei quase o país inteiro, só falta a gente ir para a Escócia. Vamos falar que a gente andou a metade, né? Porque a gente falta ir para a Escócia e para a Irlanda. Mas a gente andou em Inglaterra, País de Gales, muito, foi no interior, foi no centro. Inglaterra a gente foi na praia, foi no meio, foi no Stonehenge, que é no meio ali perto de, se eu não me engano, é Cambridge.
Londres, sabe? A gente andou, então, bastante cidades e a gente testou o que é campo, o que é centro. A gente foi em Manchester, Liverpool, Leeds, York. Então, assim, tem muita coisa que a gente foi, tanto na Inglaterra quanto no país de Gales. E o que eu posso te dizer é que, cara, a gente vê o retorno de todo esse custo que tem, que não é caro, na verdade, né? O inglês aqui, ele não reclama, tá? Do custo das coisas aqui. Então, pelo menos os que eu conversei, né? Eu conversei com muita gente assim, e eles não reclamam dos custos das coisas. Inclusive que tem fama de ser um país barato, né? Das coisas serem baratas. Tipo, comida e tal. O que eu acho aqui que todo mundo reclama em si, aí eu conversando com eles, eles concordam, é que a casa aqui é caro, né? Para você alugar, né? Então, aluguéis aqui são bem caros. Acho que no mundo também todo mundo reclama de aluguel, mas aqui foi a primeira vez que eu vi alguém reclamar de alguma coisa, foi da questão de aluguel. Mas eles não reclamam das contas de casa, e nem de comida, nem de carro. Para eles, isso assim é barato, entendeu? Porém, eu acho ruim não é por causa do preço, é realmente por ter que pagar. É muito chato isso. Eu, na verdade, gosto de pagar só uma vez e pronto, entendeu? Então, assim, se for para você pagar um documento de um carro uma vez só, pode ser R$10 ou R$1.000. Mas, cara, não divide isso em toda hora em alguma coisa. Isso me irrita. Então, eu gostaria de pagar uma vez só e estar livre daquilo. Eu odeio ter que estar sempre fazendo alguma coisa para estar certo. Isso me incomoda bastante. Então a gente tem que prestar atenção quando a gente vai para alguns centros de cidade no Reino Unido, e eu já pesquisei porque a gente quer ir para outros lugares da Europa. Também por exemplo, Suíça tem um tipo de taxa também. Eu não estou lembrado agora, mas eu lembro que eu pesquisei Suíça, Alemanha eu estou na dúvida, mas acredito que a Alemanha também eu pesquisei. Por exemplo, você tem taxa para você andar na BR, né? Alguns veículos eu percebi que pode ser isento, mas você tem taxa para andar não é BR, né? Na verdade é na autoestrada, porque BR seria no Brasil. Você tem taxa para andar na autoestrada, você tem taxa para estar dentro da cidade. Então, a Europa em si, ela tem esses meios de fazer a pessoa realmente só usar o veículo se for necessário. Porque senão fica muito fácil, né? Você poder usar o seu carro o tempo todo, já que você tem condição financeira ali, de combustível e tudo mais. E aí, lógico que eles pensam na poluição, mas eu acredito que deve ter outros fatores também, né? Mas eu acho que o principal é cuidar do planeta, essa coisa toda. No meu ponto de vista, isso sempre prejudica quem tem menos condições, né? Porque quem tem dinheiro não vai se preocupar em ter 3 carros, 2 carros e pagar essas taxas, porque é irrisório, né? Para alguém que tem uma vida consideravelmente estabilizada aqui na Europa, ele não vai se preocupar. Então, quem não tem condição, eu vejo que ele vai poupar bastante o uso do veículo. Mas eu vejo que eles têm também uma boa inteligência financeira, então eles se preocupam com o uso do dinheiro. Eles não é porque eles têm que eles vão não se preocupar como eles gastam. Isso aí é uma parte bem legal. Então, pessoal, o que eu achei interessante é isso. Você tem custo para tudo, porém você vê o retorno. Eu ia falar um ponto legal, é o seguinte, eu não vi, botei pro gelo aqui, eu não vi em nenhum momento pedágio dos lugares que a gente passou. Porém, eu sei que tem pelo menos um pedágio, eu tenho certeza que tem, porque quando a gente estava em Halifax, que a gente foi para Manchester, Liverpool, se a gente voltasse para Londres por uma estrada lá, tinha um pedágio. Eu não lembro quanto ele era, mas eu acho que era 6 ou 7 libras, alguma coisa assim. Então, assim, eu não cheguei a pegar um pedágio ainda aqui no Reino Unido, mas eu sei que tem. E outra coisa também que eu sei que tem, que eu não curti, é balsa, cara. Porque aqui é caro pra caramba. Tipo, pra gente ir pra Irlanda, uma balsa, a gente vai pagar, parece que na Irlanda é euro. Eu pesquisei lá e era euro. A gente vai pagar, no mínimo, num dia bom, uns 120 euros para os dois, mais o carro, pra gente ir pra Irlanda. Porra,
Tinha que ter uma estrada, né, cara? Mas não tem. Então, é como se a gente estivesse dentro de uma ilha, né? O Reino Unido é como se ele fosse uma ilha. E aí, a gente vai precisar pagar, não tem jeito. Esse é o ponto negativo aí de você viajar na Europa. O trem é caro, tem as questões de... como é que eu posso dizer? Pedágio e balsa, né? Então você tem que estar muito de olho nisso aí. Deixa eu terminar esse prato aqui que eu vou fazer o café da manhã. Pronto. Ah, na verdade, pronto nada. Olha aqui o que a gente ainda tem. Não vou usar ela agora, mas eu vou lavar logo. Já estamos aqui. Na verdade, eu vou usar assim. Eu vou fazer um... Vou ver se eu tenho bacon ainda, eu não lembro. Se eu tiver bacon, vou fazer. Bom, mas o ponto que eu queria trazer é que, cara, essa parte é boa. Como é bom você pagar e usar, né? Essa parte eu achei muito legal, porque nas nossas experiências em alguns países, né, a gente acaba pagando e não tendo retorno, né? E isso é bem ruim, cara. Então, aqui, primeiro, você é obrigado a ter seguro no veículo, né? Não tem como, você leva multa se você andar, é como se você não tivesse licenciado, porque um dos requisitos para você estar licenciado é ter seguro. Tem o road tax, que é como se fosse licenciamento mesmo. É isso, road tax, seguro, e você tá... e carros com mais de 3 anos de uso tem que fazer uma inspeção veicular todo ano. Então você faz uma inspeção veicular para saber se está poluindo certinho e se está tudo funcionando. Questão de freio, luz, todos os critérios do carro, né? Deixa eu ver se eu tenho bacon ainda. Eu não lembro. Tô achando que eu não tenho bacon. Deixa eu ver. Ah, galera, tenho sim. Fervendo água, vamos fazer um baconho. Eu tô com a mão molhada, não sei se vai dar pra acender. Ah, na verdade eu acho que eu desliguei o fogão ali, por isso que não funcionou. Mas beleza, vamos fazer um bacon pra cima. E eu também vou... Eu acho que o cabo dessa panela aqui deve estar guardado. Vou fazer ovos. Como já tá no final, eu vou fazer esse bacon todo. Bom, vou deixar esse aqui. Então, falando de... Ah, galera, esse aqui é legal. Isso aqui, ele é um... como é que eu posso dizer? Ele é um... como se fosse um panetone. Cara, isso aqui
é uma delícia. Ele é como se fosse um panetone. É um panetone, na verdade, porém eles fazem nesse formato aqui. Eu gosto pra caramba de panetone. Eu não como muito, por exemplo, esse aí tem um tempão que a gente comprou, porque, cara, eu quero manter meu peso e tal, então eu não queria pegar o hábito de não controlar a minha alimentação, porque eu já tô habituado a controlar ela, a comer bem. Então, se eu me der o luxo de comer tudo que eu gosto, né, eu vou voltar a ter o hábito que eu tinha antes de comer sempre muito e sem controle, né? Então, por exemplo, se eu quiser comer uma feijoada hoje, eu como. E aí, se de noite ou de tarde eu quiser comer um churrasco, eu como também, daí vira uma bola, né? Então, coisas que eu não gosto muito de doce, mas quando eu estou, como eu posso dizer, não seria talvez ansioso, não sei. Daí eu sempre gosto de beliscar, comer algum doce, fazer alguma coisa. Quando eu estou entediado, a verdade é essa. Se eu estiver entediado, eu começo a procurar coisas fáceis de comer, né? E normalmente coisas fáceis de comer são doces porque tem recheio, é um pão com chocolate, é não sei o quê, uma barrinha de cereal, essas coisas do tipo. Deixa eu ver. Então, voltando a um assunto, o que eu percebi? Aqui deixa eu pegar ovo. Aqui no Reino Unido, muito legal ter carro. Porque, primeiro, o custo é bom, né? O custo de ter carro no Reino Unido é bom, é baixo. Mas, dependendo da cidade, deixa eu até passar esse bacon aqui pro lado de cá para ele usar a própria gordura aqui do bacon como isso, como graxa com ovo. Aqui no Reino Unido você consegue ter um carro com um custo muito baixo. Eu vou falar que assim, para mim parece muito com os Estados Unidos. O custo de manter ele é um pouco mais alto porque eu sou de fora, né? Eu sou turista e tal. Se fosse uma pessoa daqui, com a carteira daqui, ela teria um custo, vou falar a verdade para você, pelo que eu pesquisei, quase 10 vezes menor. Para mim custa quase 10 vezes mais caro ter um carro, manter um carro aqui no Reino Unido. O valor do carro é o mesmo valor, lógico, mas manter esse carro aqui, para mim, questão de seguro, que é obrigatório, custa bem mais caro. E o outro ponto, deixa eu botar um café aqui para fazer, na verdade é o seguro. O seguro só que fica mais caro, porque aí no caso eu sou eles não têm um histórico, né, classe de bônus, não tem nada aqui, então vai ter uma consideração que o risco é maior de eu trazer um problema eu quero um copo grande, de eu trazer um problema aí, né, com o meu carro e ter que usar o seguro. Porém, isso aí, mesmo assim, é tranquilo, porque o custo do seguro no Brasil é mais ou menos o mesmo daqui. Então não parece que é caro para mim, porque no Brasil já é caro assim, igual aqui, né? Mas se eu fosse um nativo ou se eu tivesse habilitação daqui e já tivesse um histórico, o meu seguro seria talvez quase 10 vezes menor. Isso aí me deixou bem meio louco assim, né? Mas fazer o quê? Ó, cuscuz, ele vende assim em sachê, é o cuscuz mesmo, muito bom. Ou nos pacotes normais, igual a gente tem no Brasil, de 250, 500 gramas. Eu gosto de comprar assim, para ficar fácil de carregar e tal. Mas se a gente for passar bastante tempo no lugar, eu compro o pacote normal. Vou mostrar aqui para vocês como que eu faço esse cuscuz. Ó, por exemplo, vou fazer dentro dessa vasilha aqui. Esse cuscuz aqui, ele já vem com garlic, tomate, eu não sei o que significa sundry, sei lá, sundry, tomate e alho, massa, não tem nada artificial, blá blá blá, legal. Pronto, como é que eu faço isso?
é só vir aqui e botar água. Pronto. Aqui, tá vendo? A água ela tem que passar pouca coisa do cuscuz. Pronto. Aqui eu vou botar a tampa. E você espera 5 minutos e tá pronto. Eu botei bastante água ali porque eu ia fazer o ovo na... Eu já posso desligar. Eu ia fazer o ovo na água. Mas como essa frigideira é boa e eu ia fazer bacon, não tem problema. Eu também gosto de usar o óleo de coco, porque ele não satura e eu gosto também do óleo de coco, na verdade, e ele seria mais saudável do que óleo normal. Se for falar de sabor, eu usaria manteiga de verdade, né? Pra fazer, ou banha de porco, que eu gosto pra caramba. Porém, na verdade eu encontrei, nas Filipinas eu encontrei banha de porco. Cara, isso aqui é tomate com bacon, mas eu não vou usar agora. Eu acho que o meu cuscuz já tá beleza. Eu vou usar esse aqui quando eu for fazer um macarrãozinho, alguma coisa assim. Muito legal. Esse bolo aqui dá vontade de comer agora, cara, que ele é muito gostoso. Panetone, né? Quem gosta de panetone, gosta de panetone. Que agora é só eu esperar 5 minutos e o cuscuz está pronto. É basicamente isso. É como se fosse na cuscuzeira, mas ele, no caso, ele cozinha dentro aqui, né? Eu acho que ele é mais macio do que o que a gente está acostumado no Brasil, talvez. Mas dependendo da marca que você comprar, eu acho que ele vai ser bem macinho também e vai dar para fazer desse jeito. Já fiz assim e já fiz de outra forma, que é como se fosse na cuscuzeira. As duas funcionou bem. Se você não tiver uma cuscuzeira, você pode fazer o seguinte. Você pode pegar um prato desse, colocar seu cuscuz molhado já. E aí, cara, você vai pegar um pano de prato limpo, né, bem bonitinho, e vai amarrar aqui. Você vai virar assim e colocar o pano de prato molhado também, tá? Você vai colocar em cima da panela, com água quente aqui dentro. O vapor vai cozinhar como se fosse uma cuscuzeira. Eu aprendi isso com o pessoal que estava trabalhando com obra, mexendo com obra. E aí eu vi eles fazendo, achei isso da hora pra caramba. Então se você não tiver uma cuscuzeira, você pode colocar o cuscuz, colocar o pano, colocar e deixar a água ferver, que ele vai cozinhar como se fosse uma cuscuzeira. Então se você mora fora e não tem a cuscuzeira, tá aí uma solução. Bom, galera, o Café com Sossô Papai é isso aí hoje. A gente falou um pouco sobre carros e como é que é a vida, né? No caso, nas cidades grandes, aqui no Reino Unido. E falei para vocês um pouco da dificuldade que é você ter um carro em uma capital, né, cara, como Londres. É terrível. Então, se você hoje for pensar em ter um veículo, você tem que pensar 2 vezes aonde você vai morar, né? Mas, na verdade, voltando ao assunto, ao TDAH aí, né? Tirei o diagnóstico agora. O assunto que eu queria trazer é como você fica feliz quando você paga, mas vê o retorno, né? E como você fica louco, né? Quando você paga e não tem retorno nenhum. Então, a minha experiência aqui no Reino Unido é que tudo que a gente paga tem retorno. Tipo assim, você vê na sua frente. Vamos dar um exemplo assim, se você paga uma taxa pro veículo, cara, as ruas aqui são ótimas, tudo iluminado, tudo claro, tudo bem sinalizado, sabe? Então assim, várias entradas, tudo bem feitinho, estacionamento, acostamento, blá blá blá. Parece que aqui é tudo como se tivesse pedágio, mas eu particularmente só vi um pedágio até agora no país. Então, achei isso muito bacana, de você pagar as suas taxas, seus impostos, e no final você ver que tudo volta para você. Então aqui, se você for estacionar o carro para fazer qualquer coisa, tem que pagar na maioria das cidades, principalmente se for grande. Se você for num parque, nessas coisas assim, tudo vai ter um valorzinho ali para você estacionar o carro. Dependendo do lugar que você for, cobra um valorzinho para você usar o banheiro. Tem um monte de critériozinhos que você vai precisar pagar, sempre uma taxinha, sempre um valorzinho, mas no final das contas você vê tudo aquilo de volta para você em conforto, em segurança e coisas do tipo. Então, um ponto interessante, a gente falou do seguro, deixa eu ver o que mais aqui. Cara, eu não tô lembrado agora, mas tem mais um ponto que era bem legal de falar, mas eu não lembro agora.
Eu vou ter que anotar da próxima vez. Mas, resumindo, é isso. Tudo que você vai pagar hoje para taxas, para estacionamento, deixa eu pensar. Realmente eu não vou lembrar agora. Mas o ponto principal é esse. Se você pagou hoje uma... Ah, legal, lembrei. O seu carro, hoje, quando você está com ele parado, você consegue avisar o governo. Lá no site tem um negócio chamado SORN. SORN. Você consegue entrar lá e avisar que seu carro não está pronto para rodar ou que você não quer rodar com ele. E ele para de te cobrar o licenciamento. Então vamos dar um exemplo. É como se você avisasse a Receita Federal no Brasil que o seu carro ele não vai rodar, né? Você vai ficar com ele parado. E aí você não vai ser cobrado o IPVA. Lógico que se você rodar com o carro você vai levar uma multa, né? Porém, o ponto legal é que, cara, você paga pelo que você usa. Então, se você não rodar com o carro, você pode ir lá e avisar que você não vai rodar e ele simplesmente vai parar de cobrar. Vou dar um exemplo para vocês. A gente quer ir no Brasil em junho, passar 3 meses lá. Quando a gente for, se a gente não vendesse o carro, que eu quero vender, a gente pode pegar e avisar o governo que ele vai ficar parado, e daí a gente vai pro Brasil. Quando a gente voltar, a gente entra lá e avisa de novo que vai rodar no carro e faz o pagamento do licenciamento. Então, isso aí é muito legal. No Brasil, dá uma dica aí para aprovar um projeto de lei desse. O IPVA só deveria ser cobrado quando você realmente está utilizando. Por quê? Muitas pessoas têm problema, né, com carro com motor estragado, com batida, sei lá, um monte de fatores que isso ajudaria muito a vida do brasileiro, né? Mas é isso aí. Eu acho que já deu os minutos aqui. Vamos ver se deu. Ó, já deu. Já dá pra ver pela textura. Muito bom. Aqui, ó. Eu dou uma mexidinha. Esse barulho aí dá gastura pra alguém. Prontinho. Aqui. É só colocar no prato agora. Esse aqui eu não vou conseguir pegar no voo. Vamos ver. Não vai. Cara, ovinho e bacon. E olha só, eu não sou de ferro, então vamos colocar. Cadê uma espuma? Nájila fez isso comigo, não sei porquê, cara. Ela botou manteiga pra mim ontem. Ela botou manteiga pra mim ontem no cuscuz. E aí me viciou a voltar a comer cuscuz com manteiga. Deixa eu ver se meu café deu certo ali, porque eu nem olhei isso. Na verdade, eu vacilei. Tenho que ligar. Quando ela parar de piscar, eu aperto. Já tive uma máquina dessa. Ah, esse aqui é chá. Esse aqui... Eu pensei que era comida de gato. Pronto. Aí agora é só fazer isso. É isso aí. Vamos comer. Vamos dar uma garfada aqui. É isso aí. Vou aproveitar meu café e você vai fazer o seu.